Obrigada, senhor presidente. Antes de eu começar na linha das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que, no espírito público, que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do país. É muito importante que diga o nome, até porque não se preocupe, Vossa Excelência não diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente, Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? Deputado, eu ia finalizar a minha fala dizendo que o seu irmão deveria ser condecorado, ao invés de ser... O irmão estava do lado, ele sabe quem foi o nome. Qual foi o nome que o presidente falou? Eu ia finalizar, senhor presidente, a minha fala dizendo que o irmão do deputado deveria ser condecorado pelo governo, ao invés de ser processado administrativamente, porque ele está impediu o governo de cometer um crime, um pecado mortal, de assinar um dos contratos bilionários mais fraudulentos da história da República. Foi isso o que o senhor Luiz Ricardo Miranda acabou de fazer a favor do governo e a favor do país. Infelizmente, Vossa Senhoria, ao invés de ser condecorado e parabenizado, está sendo processado ou vai ser investigado por um governo que tinha uma promessa de campanha. O presidente Bolsonaro, senhor presidente, se puder retomar apenas os 2 minutos da minha fala, porque eu estava fazendo uma pergunta para o deputado, o presidente Bolsonaro ganhou quase que no primeiro turno com quase 50% dos votos. E qual foi a bandeira de campanha do presidente da República? Foi a bandeira da ética. Nós estávamos acabando de sair de números superlativos de denúncias de combate de mensalão, de petrolão. E baseado nisso, surfando nessa onda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou com uma maciça apoio da população brasileira, dizendo que o seu governo seria diferente, que seria um governo a favor do combate à corrupção e que o seu governo teriam pessoas, gestores, experientes, compromissados com a coisa pública. Pois bem, o que nós estamos vendo neste momento de lá para cá, não só na pandemia, mas em todas as áreas de relevância para a vida da população brasileira, simplesmente ou por questões puramente ideológicas ou por compromissos outros assumidos naquela velha barganha do presidencialismo de coalizão do toma lá da cá, colocando pessoas que não são experientes nos postos chaves dos ministérios. Chegamos onde chegamos, senhor presidente. Acho que a pandemia juntou todos os pecados, senador Renan. A comissão fechou uma fase, começa outra. Qual foi a fase que essa comissão está encerrando?
Não encerrou, mas está encerrando. Está comprovado no primeiro momento, através do conceito de imunidade de rebanho por contaminação e não por vacinação, um governo paralelo tentou imputar na população brasileira uma sensação falsa de segurança. Podem ir para a rua, tomem remédio ineficaz, não precisem usar máscara, não precisem usar álcool em gel, não precisem fazer distanciamento social, porque preocupados apenas com a economia, e eu também estou, vamos ver se todo mundo se contamina rapidamente. Isso já está provado, mais do que comprovado nessa CPI. Só que, além disso, além desse pecado que é gravíssimo, porque nós estamos falando através de dados que foram dados ontem por Dr. Pedro. O Dr. Pedro disse, abre aspas, 4 de 5 mortes pelo coronavírus não teriam ocorrido se estivéssemos fazendo o dever de casa da média mundial. Ainda, se tivéssemos investido nas vacinas naquele tempo hábil, poderíamos ter salvado entre 95 e 145 mil vidas de irmãos brasileiros. Entre aspas, palavras deles, e eu corroboro, assino embaixo. Investir na aquisição da imunidade rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada. E depois, repugnante. Repito, investir numa imunidade rebanho por contaminação é repugnante, é imoral. Pois bem, senhor presidente, agora nós entramos numa segunda fase, senador Renan. Uma fase que nós não esperávamos desse governo, que nós acreditávamos. Que é a fase de saber que também nesse governo há não só pessoas que estão com fortes indícios de comprovação de crimes contra a administração pública, crimes no plural. Eu estou falando aqui de peculato, eu estou falando aqui de corrupção passiva, eu estou aqui falando de corrupção ativa, eu estou aqui falando, inclusive, de crimes relacionados à saúde pública, porque você está disseminando a epidemia. São tantos os crimes que chegam ao final no crime de organização criminosa. Só que aí tem algo mais. O que os irmãos Miranda estão falando é que chegaram à autoridade máxima desse país e disseram a ela, tem fortes, gravíssimos indícios de corrupção. Ao invés de se buscar investigar, se colocou tudo para debaixo do tapete. Agora que está se falando que vai se levar aos órgãos de fiscalização e controle. O que é isso? Se não crime de prevaricação. Então, o que nós estamos vendo hoje é um renascer da CPI sobre uma nova ótica. Senador Eduardo Girão tem toda a razão. Onde houver corrupção, onde houver dinheiro público que deveria ter sido resultado em vacinas no braço do povo brasileiro e foi ou iria para o bolso de quem quer que seja, tem que ser investigado, tem que ser punido e no relatório tem que constar nomes e sobrenomes com CPFs para que o Ministério Público investigue e o Poder Judiciário faça a sua parte. Então, nesse aspecto, eu concordo, eu mudei tudo porque eu ia fazer uma série de perguntas, mas eu acabei fazendo durante uma hora a ordem cronológica da sua apresentação. No tempo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir fazer as perguntas, porque eu acabei indo para uma outra linha de raciocínio. Eu vou ter que deixar para os técnicos que vierem, porque ficou realmente, eu fiquei em dúvida com algumas lacunas da sua exposição. Microfone, relator. Eu queria dizer, para pontuar, que Vossa Excelência fez a grande pergunta do dia. E queria cumprimentá-la por ter obtido do deputado Luiz Miranda a resposta que todos nós tentamos e não conseguimos. Então, a senhora acabou de nos proporcionar, e a essa comissão parlamentar de inquérito, um grande momento. E eu queria aproveitar este momento para cumprimentá-la mais uma vez e para dizer que o nome citado pelo deputado Luiz Miranda é o mesmo nome que apresentou na Câmara dos Deputados uma emenda para incluir a vacina indiana. Incluída na lei, que autorizou a aquisição da vacina indiana sem autorização da Anvisa. Relator Renan, a medida provisória 1026 de janeiro de 2021, e que tem eficácia imediata, portanto ela vale desde janeiro, ela autorizava o Brasil a comprar vacinas cujas autoridades sanitárias estrangeiras tivessem deliberados. As autoridades sanitárias estrangeiras dos Estados Unidos,
da União Europeia, do Japão, da China, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Não tinha a indiana. A lei foi publicada, e, portanto, só passou a valer em 10 de março. Foi incluída através de emenda na Câmara só em 10 de março, que foi a lei. Senadora Simone. E o contrato foi feito anteriormente, ele foi feito no dia 25 de fevereiro. Só aí já está mostrando que a assinatura do contrato é irregular e ela é ilegal. Senadora Simone. Porque o contrato foi assinado antes da lei que permitia contratar com a vacina indiana, que não tinha autorização da Anvisa e que não estava na medida provisória permitindo. Senadora Simone, senador Renan. Vossa Excelência foi muito feliz na Senadora intervenção. Simone, se Vossa Excelência...